Oi, pessoal! Bem-vinda ao meu canal. Obrigada por todo mundo que está assistindo os meus vídeos, estão me ajudando, curtindo, comentando, compartilhando. Eu quero agradecer, muito obrigada, dizer que isso é muito importante. Hoje vamos falar como ouvir a voz de Deus em meio ao caos, à turbulência, ou até mesmo como ouvir a voz de Deus em outras determinadas situações. Quando Deus fala, Ele não deixa dúvida. Deus ele fala em três formas: sim, não é a hora ou não. Então assim, há um tempo para tudo, né? Quando você vive debaixo da graça de Deus, debaixo dos comandos dele. Nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Nós queremos para tudo para agora, para ontem. Eu falo por experiência, sabe? Isso é uma área que eu trato muito na minha vida. É uma área que Deus vem me tratando, porque eu já fui, né, para dizer que não sou, porque temos que dar legalidade. Já fui imediatista, hoje não sou, em nome de Jesus, mas tenho ainda, estou no meio de um tratamento. Tenho muito ainda para, entendeu? Me curar nessa área. Então, assim, por ser muito imediatistas, às vezes agimos muito pela emoção, entendeu? Porque existe a emoção, existe a direção divina. A emoção é algo que fazemos sem questionar Deus. Nós queremos para agora, nós queremos para ontem, nós queremos algo tanto, 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 que não nos permitimos a digerir aquilo, a dar um tempo, a pensar, a refletir, entregar para Deus e deixar Deus vir com a resposta. A emoção é quando a gente toma uma decisão que logo depois se arrependemos, fazemos e não sentimos paz, fazemos já com um peso na consciência, ou sabe, essas situações que você fica em dúvida. Deus não deixa dúvida. Quando Deus fala, você faz em paz, você faz sem dúvida, você vai com certeza, você faz com determinação, com garra, com força. Então, assim, quando queremos muito algo, ou quando devemos tomar uma decisão, devemos orar a Deus, apresentar aquilo para Ele e às vezes Deus ele vai te responder de imediato, porque Deus tem diversas formas de falar com você, entendeu? E Deus ele nunca vai falar com você sempre daquela mesma forma, sabe? Deus ele é quando a gente mais quando pensamos que vai ser de uma forma ou vamos ouvir de uma forma, Deus faz totalmente diferente. Isso é fato. Então, assim, devemos orar, devemos perguntar a Deus e entregar a Ele. Senhor, isso é do Senhor, esse trabalho é do Senhor, sabe? Em tudo, tá, gente? Vamos viajar, vamos perguntar a Deus. Vamos, emprego novo, vamos perguntar a Deus. Tudo vamos colocar na mão de Deus, condição opcional, vamos perguntar a Deus. E, e com isso, Deus ele pode te responder de imediato, ali na oração mesmo. Ele pode dizer sim, filho, estou contigo. Ele pode dizer, não é a hora. Ou ele pode dizer não, entendeu? Ou Deus, você pode orar e Deus não falar nada, ele te responder em sonho. Ou você, ele te trazer uma pessoa assim do nada e vir com a resposta. Ou ele te levar numa palavra que veio com a resposta. E também Deus não existe data com Deus, sabe? Você pode orar por uma coisa, por algo, e simplesmente Deus falar com um dia, falar com o outro, falar com uma semana, falar com um mês. Tem gente que espera 10 por uma resposta, por ouvir de Deus, sabe? E assim, quando você passa a ter intimidade com Deus, você passa a, a entender quando as coisas de Deus, quando Deus não tá. Tá lá em João 46:10, que fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Às vezes, precisamos dar tempo,
entendeu? Lógico, devemos tudo levar para a presença de Deus, oração, falar com Deus, apresentar para o Senhor. E daí, esperar, esperar, meditar naquilo, ou muitas vezes continuar orando com a mesma pergunta, entendeu? Que até o momento Deus fala. Então, assim, respondendo a pergunta, né? Como ouvir a voz de Deus em determinadas situações? É apresentando a Ele a situação, perguntando a Ele que direção tomar, o que fazer, o que falar, que decisão, e esperar. Às vezes, como eu falei, ele vai te falar de imediato, às vezes ele vai te falar em sonho, às vezes ele vai usar uma pessoa, um profeta, ou às vezes ele vai usar um amigo. E lembrando, Deus não deixa dúvida quando ele fala, Deus não deixa, entendeu? Você sente aquela certeza, você sente aquela convicção. Então, assim, devemos muito vigiar com emoção, entendeu? Deus não é imediatista. Deus, ele não é emocionado. Deus, ele sabe de tudo. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Então, assim, ele sabe de tudo, gente. Não duvide da capacidade de Deus. Vamos dar tempo, apresentar para o Senhor e dar tempo, que ele vai te responder, entendeu? Também para você ter intimidade com Deus, né? Como eu falei, é orando, é entregando para Ele todos os dias. Isso, essa intimidade com Deus, gente, não é relacionada a, a quem você é, o que você faz. Não é sobre isso. É intimidade, sabe? Porque Deus, ele gosta do nosso coração. É óbvio, né, que Deus, ele tem princípios, entendeu? Deus, ele tem princípios e ele quer que esses princípios sejam seguidos, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o começo de tudo, como eu falei, é a oração, aí vem a intimidade, e aí você passa a ouvir. É quando você coloca ele à frente, sabe? Quando você questiona, quando você pergunta, quando antes de tudo, antes de fazer, antes de tomar a decisão, você questiona. E aí a voz de Deus vai vir. E é como eu falei, não é mágica. Não é mágica, tá? Ah, como eu falei, às vezes não é de imediato, ela não vem rápida. Às vezes não vem a resposta que você buscou, ah, e às vezes demora, às vezes é rápidas, mas nunca é como uma emoção. Nunca é ali naquele tem que ser agora, não é assim. Quando as coisas é de Deus, é seu, sabe? O que Deus tem para você é para você, o que Deus tem para mim é para mim. Então não é a pressa que vai fazer aquilo ser seu, sabe? Não é a pressa, não é você correr contra o tempo, não é você agir por emoção que aquilo vai ser seu, não. Se for de Deus para você, pode alguém chegar na sua frente, mas não senta na sua cadeira, não senta. Então, porque ali está reservado para você. Hoje eu, diante de tudo, por mais que eu já fui uma pessoa de agir por imediatismo, por emoção, hoje eu vigio muito, porque quando você age por emoção, é lágrima, é choro, é arrependimento. No momento é lindo, mas depois vem as consequências. E então assim, e quando você vive pela direção divina, por ouvir a voz de Deus, vale muito a pena. Às vezes demora, às vezes você tem que perseverar, o caminho é estreito, é doloroso, mas quando vem, é seu. Ninguém toma, ninguém pega, ninguém tira aquilo que é seu. Então assim, ouvir a voz de Deus é lindo. É lindo porque você viver de direção, do ouvir, do controle dele, você vai viver em abundância, feliz, entendeu? Então é isso. Ouvir, como ouvir a voz de Deus em meio ao caos ou em diversas situações, é apresentar para Ele, é perguntar para Ele e se atentar aos sinais. E quando Ele falar, Ele deixará
certeza. Ele se apresenta numa oração, ele responde, ele pode usar um profeta, ele pode usar uma amiga, ele pode usar uma mãe, ele pode usar em sonho, tem diversas formas. E quando ele falar, quando ele trará a resposta, o ouvir dele, quando ele vir com o ouvir dele, você terá certeza. Deus, ele não deixa dúvidas, tá bom? Então, assim, muito obrigada por ficar aqui para me ouvir. Assine o canal, curta, comente e compartilha. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe todos. Tchau.